disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Maús. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. Separe um lugar tranquilo da casa de vocês. Já deixe aí organizados os materiais, porque nós já vamos começar. A nossa disciplina é a disciplina de História. E antes de começar aqui a nossa chamada, vamos fazer a nossa oração do dia para agradecer pelas nossas vidas. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, por esta aula, por nossas vidas. Fique conosco, Senhor, ilumine a nossa mente, para que assim possamos aprender. Abençoe também a nossa família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terminamos a nossa oração, então agora eu vou fazer a chamada. Então, espero que esteja tudo bem aí com vocês, como estão as coisas. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa chamada? Então, responde presente aí na casa de vocês. Vamos lá. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Todos responderam a nossa chamada? Então tá bom então. Agora que nós fizemos a chamada do dia, nós vamos dar sequência à nossa aula, não é? E hoje é dia de revisão, de nós relembrarmos tudo que nós aprendemos até aqui, para vocês poderem fazer uma prova aí bem tranquilo, não é? Então hoje é o momento de sanar algumas dúvidas que ficarem. Então vamos ver o conteúdo, passar pelo conteúdo de novo, para que vocês fiquem preparados para a prova. Então vamos lá, a prova está bem tranquila. Então, assistindo a aula e fazendo as atividades, vai ser bem tranquilo para vocês fazerem. Vamos começar, então, pelos documentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Os documentos é uma declaração que ela tem caráter comprovativo. Então, ela tem que comprovar alguma coisa. Ela pode ser, turminha, tanto um arquivo, no papel, como também pode ser arquivado no computador. Então, tem as duas formas. Antigamente, só existia o papel, não é? Então, eles guardavam os documentos, mas tudo colocado no papel. Hoje não, nós temos os arquivos que ficam no computador também. Então, tem as duas formas de se ter os documentos. Um documento é qualquer registro de informação, independente do formato ou suporte utilizado para registrá-lo. Então, é algo que você precisa guardar, lembrar. Então, é qualquer registro de informação. Só que tem documentos que são muito importantes e que nós precisamos ter, que são os documentos pessoais. Os documentos pessoais, eles são importantes porque eles comprovam a existência da pessoa e garantem a sua identificação. Então, cada pessoa tem o seu documento com as suas informações, não é? Nos documentos geralmente vem um número, cada pessoa tem um número diferente, então ele vai comprovar que aquela pessoa existe, vai identificar cada pessoa, separando os indivíduos para não ficarem todos da mesma forma. Essa identificação é feita por meio do nome, do sobrenome e, igual eu falei com vocês, e de um número criado para cada pessoa de acordo com cada documento. Então, cada documento vai ter um número diferente e as informações de cada um. Então, nós temos muitos documentos pessoais, não é? Na nossa aula, sobre documentos, eu expliquei cada um deles para vocês. Então, nós falamos sobre a certidão de nascimento, a carteira de identidade,
carteira de pessoa física, que é o CPF, carteira de trabalho e previdência social, a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, certidão de casamento, certidão de óbito, o passaporte e o título de eleitor. Então, nós falamos sobre cada um deles. Não vou falar todos aqui na aula, vou cobrar só alguns de vocês na prova que vocês irão fazer. Então, só coloquei aqueles realmente que tem necessidade de vocês relembrarem na aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o nosso primeiro documento com valor jurídico. Então, guarda, turminha, esse é o seu primeiro documento. Quando você nasce, quando o bebezinho nasce lá, acabou de sair da mãe, o primeiro documento os pais têm que ir lá levar o bebezinho para poder tirar a sua certidão de nascimento. Então, esse é o primeiro documento, não precisa nem levar, né? O pai geralmente vai lá registrar o nascimento do filho. E aí, na certidão de nascimento, vai conter as informações da criança que acaba de nascer. Então, o nome dela, o nome do pai, da mãe, aonde ela nasceu. Então, são algumas das informações que contém no nosso primeiro documento, que é a certidão de nascimento. Depois aqui da certidão, coloquei também a carteira de identidade, que é um documento de identificação civil emitido pelos órgãos de segurança. A identidade foi aquele documento que vocês confeccionaram, se lembram? Que eu pedi para vocês fazerem a carteira de identidade de vocês. Então, com 18 anos, é obrigatório nós tirarmos aqui a identidade. Mas quando nós temos menos também, já pode tirar a sua identidade. E é um documento que meio que substitui a certidão de nascimento. Então, quando você tira aqui a sua identidade, você não precisa ficar apresentando a certidão para resolver as coisas. Você vai usar a sua identidade. E aí eu coloquei também o CPF. O CPF é um documento feito pela Receita Federal e serve de identificação dos contribuintes no imposto de renda. Então, o CPF também contém o seu número de identificação e ele ajuda nessa questão da contribuição no imposto de renda. Além do CPF, nós temos a carteira de trabalho, que comprova que o trabalhador está formalmente empregado. Então, quando uma pessoa consegue um emprego, um trabalho, ela precisa levar a sua carteira para a pessoa assinar, o empregador, o patrão vai assinar a carteira dele. E lá vai conter as informações sobre a data que ele iniciou, sobre o cargo, sobre o que ele faz naquela empresa. Então, o salário, o valor do salário, quanto ele vai ganhar por mês. Então, tudo isso são informações que vão ter na sua carteira de trabalho, que também é muito importante. Agora, nós falamos de alguns dos documentos. E para se guardar alguns documentos é necessário alguns órgãos específicos para guardá-los, não é? Que são os órgãos típicos de documentação. Então aqui vamos relembrar quais lugares nós podemos encontrar esses documentos. Nós temos os museus, os cartórios, as bibliotecas e os centros de documentação. Então, todos esses órgãos aqui servem para guardar diferentes tipos de documentos. Terminamos de falar sobre os documentos, agora nós vamos passar sobre o que nós aprendemos sobre o meu país, ou seja, o nosso país. Então, vocês lembram, não é? Qual é o nosso país? Mas, primeiro, o que é um país? Um país é uma região geográfica considerada um território físico. Então, ela é uma parte física, o país. Além disso, é o local nosso de nascimento e também
é um lugar da qual alguém faz parte. Então, o país tem várias definições. Ele é um território, né, uma parte física, quer dizer que tem a terra, o espaço que é ele, que é um país. Ele é onde nós nascemos, o nosso local de nascimento, e ele é o lugar na qual nós fazemos parte. Então, nós fazemos parte de um país, determinado povo faz parte de outro país. Então, tudo isso é uma definição do que é um país. O nosso país é o Brasil. E o Brasil, né, eu já falei, é o nosso país, mas todos os países que existem, eles têm características em comum. Então, são as características que definem cada país. Cada país tem que ter um nome, uma bandeira e hino diferentes. Então, guardem aí, turminha, essas 3 características. Então, todo país vai ter seu nome próprio, vai ter a sua bandeira e o seu hino para representar aquele lugar, certo? Então, bem tranquilo até aí, né? Agora, o Brasil, de onde surgiu o nome Brasil? Vocês lembram que eu falei com vocês, né? Que foi difícil encontrar o nome Brasil, que ele passou por um processo, por outros nomes, só que ele acabou, né, sendo chamado, né, o nosso país de Brasil por conta da extração do pau-brasil das florestas. Então, começaram a chamar o território de Brasil por causa dessa árvore. Então, aqui no nosso país tinha muito pau-brasil, muitas árvores como essa. E nela, né, a gente estudou porque ela tem um tronco, né, a parte de dentro dela é bem avermelhada, até rosa, era usada para fazer tintas, não é? Várias coisas. Então, colocou-se o nome de Brasil porque eles compararam a cor que tinha no tronco dela com as terras brasileiras, os tons terrosos aqui do Brasil. Então, colocou-se o nome Brasil por conta da árvore pau-brasil. Então, aqui, olha as imagens aqui do pau-brasil. Parece que ela é como se tivesse machucado o tronco da árvore. Olha a parte de dentro dela como é muito avermelhada. E olha como ela cresce, né? Ela fica uma árvore gigantesca. Então, foi essa árvore que originou o nome do nosso país. Agora nós já falamos sobre o nome, são 3 características lá para o país, não é? Nós falamos o nome, agora nós vamos falar a bandeira. A bandeira do Brasil, ela é composta por um retângulo verde, um losango amarelo, um círculo azul e tem 27 estrelas brancas e uma faixa branca escrita Ordem e Progresso em verde. Então, essa é a bandeira que representa o nosso país. Então, o que significa cada cor na nossa bandeira? Tudo que tem na nossa bandeira tem um sentido, tem um porquê, ela não está ali à toa. Então, o verde vai representar a natureza. O amarelo vai remeter ou vai lembrar o ouro e as riquezas do nosso país. E o azul e as estrelas, né, fazem referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889. Então, tudo aqui tem um porquê para ser, né, a nossa bandeira representando o nosso país. Bom, além da bandeira, eu disse que todo país tem o seu hino, não é? A sua música. Então, o hino nacional do Brasil, ele foi escrito por essa pessoa, por esse homem aqui, Osório Duque Estrada. Foi ele que escreveu a letra do hino nacional brasileiro. E o hino, turminha, ele é tão importante que ele carrega a identidade de um povo. Ele é o porta-voz de uma nação para o mundo. Então, como eu falei com vocês, quando nós vemos as Olimpíadas, né, a Copa do Mundo, vocês já devem ter assistido, quando começa a cantar o hino nacional, nós às vezes conhecemos o país por causa do hino, porque o hino vai contar a história do país
e vai representar aquela nação. Então, é muito importante o hino nacional, porque ele é o porta-voz daquela nação para o mundo. Terminamos de falar, sobre o nosso país, sobre a bandeira, e aí nós entramos no conteúdo sobre a família, não é que toda família tem uma história. Então nós fizemos diversas atividades sobre as nossas famílias e nós sabemos que a família, todos têm, uma família que tem uma história de vida. Então você tem uma família, as pessoas da sua família fazem parte da sua história, não é verdade? Então, nas famílias, nós temos quem? Nós temos os nossos parentes, que são as pessoas que moram próximo da gente, que moram na mesma casa. Então, quem são os parentes mais próximos? Nós temos a mãe, o pai, os irmãos, a avó, avô, tia, tio, primas e primos. Aí ainda falando, sobre os parentes, está dizendo assim: as pessoas que convivem com você, ou seja, sua família, fazem parte do seu primeiro grupo social. Então, quando você nasce, você ainda é bem pequenininho, ainda não frequenta a escola, você passa a sua maior parte do tempo com seus parentes, com a sua família, não é? Até você começar a sair, estudar, ter outras amizades. Então, a nossa família são o nosso primeiro grupo social. Então, são as primeiras pessoas com que a gente convive. Ainda falando sobre a família, sobre os parentescos, então é comum a gente usar a árvore genealógica para representar os nossos parentes, os nossos descendentes, aqueles que vieram antes da gente, na época do nosso avô, do nosso bisavô. Então, a árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família. Então, ele mostra a ligação familiar de um indivíduo. Então, na nossa árvore genealógica, vocês até fizeram, muitos mandaram foto, não é? Algumas fotos vão até entrar agora na próxima aula que vocês me mandaram. Então, a árvore vai mostrar como formou a nossa família. Então, vai ter os avós, pai, mãe, filho, se tiver bisavô, tio, tia, podem colocar quantas pessoas quiserem. Então, está representando, quem participou, quem formou aquela família. Então, mostra a ligação familiar de um indivíduo. Tranquilo até aí, turminha? Então, a família, a família são as pessoas que cuidam de nós em todos os momentos. Então, espera-se que haja amor, respeito, companheirismo entre todos os membros de uma família e não brigas, desrespeito e confusões. Então, na família, como a família é a pessoa que está mais próxima de nós, é o nosso primeiro grupo, que nós temos convivência, espera-se que na família um ajude o outro, que só haja sentimentos bons de amor, de respeito, de amizade. E não que uma família fique brigando, se desrespeitando, criando brigas, confusões, sendo desobediente aos mais velhos, aos pais. Então, sempre é esperado da família coisas boas e jamais essas coisas ruins que estão sendo citadas aqui, como as brigas, o desrespeito e as outras coisas que eu falei aqui com vocês. Bom, terminamos de falar sobre o nosso conteúdo, de relembrar o que nós estudamos até aqui e agora é hora dos exercícios. Então, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e aí na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá para número 1, sobre o que é documento, complete as lacunas. Um documento é qualquer, aí vem o de, tem outro espaço, independente do formato ou suporte utilizado para registrá-las. Então, vocês vão completar os espaços que estão faltando.
Número 2. Responda com suas palavras por que os documentos pessoais são importantes. Então, é só colocar o número e a resposta, tá? Agora 3. Qual dos documentos abaixo é tirado quando uma pessoa nasce? Tira-se o CPF, a carteira de identidade, carteira de trabalho ou certidão de nascimento. Vamos lá para número 4. Sobre o que é país, marque a opção correta. É o local de nascimento? É uma região geográfica considerada um território físico? É um lugar da qual alguém faz parte? Ou todas as opções estão corretas? Vamos lá para número 5. Todo país tem sua história e características que representam cada um. São características de um país: a bandeira, o hino nacional, o nome do país ou todas as alternativas estão corretas. Número 6. Escreva com suas palavras de onde surgiu o nome Brasil dado ao nosso país. A 7. O que significa a cor verde na bandeira do Brasil? Significa esperança, natureza, união ou honra? Agora vamos lá para 8. São exemplos de parentes de uma família, exceto o pai, o avô, a avó, não é? O amigo ou o irmão. Então, qual desses não é um exemplo de parente, né? De uma família? Vamos lá para 9. Sobre a árvore genealógica, complete as lacunas. É uma, então complete, das pessoas que tiveram na existência de uma pessoa ou família. Então, vocês vão completar o que está faltando sobre a árvore genealógica. E, por último, a número 10. Pensando sobre tudo o que foi falado nas videoaulas sobre a importância da família, responda: qual característica não é esperada de uma família? Então, tem respeito, amor, desunião e amizade. Então, qual aqui não é esperada de uma família? Responda aí. Bom, chegamos ao final da nossa aula, então façam aí, né, a atividade de vocês. Bons estudos para vocês, tá? Na próxima aula nós vamos corrigir, então fiquem com Deus, até a próxima aula. Um beijo para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.